Bom dia a todos. Como já foi falado, a gente faz esse trabalho no Talpete e também no Luiz Monteiro de Barros aos domingos, às 9 horas da manhã, a mesma coisa que acontece aqui. E hoje eu vim falar com vocês, e primeiramente quero agradecer a casa que sempre me traz para trazer umas informações, e eu sou muito grato a isso, porque me dá a oportunidade de eu poder trazer um pouquinho mais de informações através da espiritualidade, dos seus... daquilo que a espiritualidade nos traz de conhecimento voltado aos animais. E é importante que muitas das pessoas, até no livro dos Espíritos, tem uma passagem, um capítulo específico só falando sobre os animais, se os animais têm alma, o que acontece depois do desencarne. Esse capítulo existe no livro dos Espíritos. Então é importante a gente ter informações para a gente poder entender o nosso irmão menor, vamos chamar assim, né? Que está numa caminhada junto conosco, no seu grau de evolução, nas suas experiências. E é importante a gente saber que a gente está num planeta, né, de provas e expiações, transitando já para a regeneração. Mas os animaizinhos, se a gente pensar, eles não têm provas, porque eles não fazem nada de errado, né? Eles são simples, eles são verdadeiros. Então aqui eles vêm por muitas coisas, e uma delas para crescer e evoluir. E eles só fazem isso por experienciação. Muitas de nós, né? Por que o animalzinho sofre? Por que o animalzinho passa por situações que ele não precisava? Deus se deixa isso acontecer porque está certo. E o importante, ele vai passar por experiências não por provocação nossa, não por a mão do homem, e sim por consequências que acontecem durante a trajetória e o planejamento dele. E o importante é a gente também entender que o planejamento dos animais não é praticamente igual ao nosso, porque nós temos inteligência, temos o livre-arbítrio, já alcançamos a fase humana, e eles ainda estão nessa trajetória para a fase humana. E nós estamos na trajetória para a fase angelical. Então, cada um está no seu estágio, na fase importante para o espírito que somos nós e para essa essência divina que também é um espírito em desenvolvimento do animal. Então é importante esse planejamento, saber que há uma equipe muito maior planejando a necessidade do animal, a espécie que ele está pronto para já reencarnar na próxima vez. Muitas das vezes as pessoas pensam que quando há um reencarne, né, eles precisam passar por todas as espécies. É como nós não precisamos passar por todas as experiências que o outro passa ou todo mundo é por igual. Se aprendemos através daquela experiência, não há necessidade de passar por uma outra experiência que vai dar o mesmo resultado. E assim acontece com os animais. Então, começa os animais como nós, primitivos, e eles também. Vêm na fase dos animais na floresta, de onça, daqueles animais mais primitivos, que é onde só não tem tanto contato com o humano. Mas, com o passar do tempo, eles precisam ter novas experiências. E aí o ser humano entra em ação, quando eles já estão prontos de aprender e nos ensinar, né, a essa fase importante que eles precisam experienciar conosco. Infelizmente, algumas vezes, nós também não estamos num grau de entendimento do quanto a importância dos animais em nossa vida, acabamos fazendo coisas que não são tão boas, principalmente o nosso lado moral, como deixar um animal na rua, né, descartar ele e outras coisas que eu não preciso citar agora, que a gente já sabe. Então, quando a gente alcançar essa consciência de que o animal é o nosso irmão menor, que um dia, no passado, nós também passamos por essa fase e passamos por situações iguais ou parecidas por eles, a gente entenderá que naquela época precisamos, e nesta época, quando nós temos essa condição, temos a condição de ajudá-lo sem que ele precise passar por experiências que no passado nós passamos por crescimento evolutivo não só do planeta, mas das pessoas daquela época. E hoje, por isso que eu entrei nesse assunto também, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a importância do animal em nossa vida. Então, o meu tema que eu preparei para vocês é o animal como mestre e aprendiz. Na visão espiritual, né, na visão que entre os humanos e os animais,
principalmente de estimação, é vista por diversas correntes espirituais, todas correntes, principalmente o lado espiritual, a parte espiritual que a gente segue, como uma jornada mútua de aprendizado, olha só, e evolução, porque ninguém, nenhum ser, nenhuma centelha divina, tudo que foi criado por Deus vivo, né, que tem movimento, crescimento e evolução, não deixa de evoluir, seja o mínimo que for. Qualquer reencarnação, seja do animal e do ser humano, na fase vegetal, na fase mineral, na fase animal e huminal, não é perdida as reencarnações. Sempre traz uma experiência ou um aprendizado através daquilo que a gente vai passando na nossa trajetória. Principalmente os seres humanos, que têm o livre-arbítrio ali como caminho também de escolha, que eles têm a liberdade, né, como os animais não têm, a liberdade de plantar do jeito que quer, mas tem a obrigação de colher tudo que plantou. E os animais não. Os animais ainda não têm essa consciência acordada, essa consciência que já temos de saber o que é Deus. Eles não sabem. Para eles, o Deus é nós, é o tutor, é aquele que ele mais confia. Então é importante a gente ter essa noção da nossa responsabilidade que temos por eles. Porque no futuro, ou às vezes no presente, nós vamos também responder pela escolha que fizemos com os animais, boas ou ruins. A forma e o amor que eles vão nos ensinando e que nós vamos aprendendo, e também que nós vamos ensinando a eles, que a obrigação é como um filho, né? É educar. Saber tratar o animal como animal, não como gente. Muitas das pessoas tratam o animal pensando que é o filho, gente, né? Não, é o filho de 4 patas. Então eles têm necessidades, têm limites. Eles precisam andar, eles precisam correr, eles precisam confiar em vocês. Já o filho não, o filho tem escolhas. Uma certa hora, um certo momento da sua trajetória, ele vai seguir em frente. O animal não consegue fazer isso. Porque ele precisa de um mandante, é que nem uma matilha, né? A matilha é assim, sempre tem um chefe e todos os outros acompanham. Nós, na cabecinha deles, somos uma matilha. A família, para eles, é uma matilha. E alguém precisa mandar. Se nós não educarmos, não formos firmes com amor, não é sem amor, com amor, e querendo o melhor para eles, nós seremos o chefe da matilha. Se não fizermos isso, eles vão ser o chefe da matilha, como muitas das vezes acontece em nossa casa. Prioridades, primeiro eles, depois nós. Precisamos, olha, uma coisa tão simples que eu vou dar um exemplo para vocês. Quem mora em apartamento tem elevador, quem sai primeiro da casa, o cachorro ou o humano? Quem entra dentro do elevador, o cachorro ou o humano? E na volta, quem faz primeiro? Se for o cachorro, ele é o chefe. Se for o humano, você está mostrando para ele quem manda na casa. Quem come primeiro, o cachorro ou o humano? Né? Vamos pensar assim, quem tem que comer primeiro é o humano. Porque na matilha, quem come primeiro é o mais forte, é o que manda. Porque eles sabem que ele vai defender a matilha. Então ele precisa ser o mais forte. E o que sobra é para eles. Eles entendem isso. E nós fazemos tudo o inverso. São coisas simples que a gente faz dentro de casa, que isso é importante a gente saber. Ah, meu cachorro isso, meu cachorro aquilo. Não. O que precisa ser mudado é a postura do tutor. Geralmente, quando as pessoas que vão ensinar a adestrar os animais, o que eles fazem primeiro? Adestram o tutor, né? Para que ele entenda como fazer com o animal. Porque o animal vai se transformar, vai melhorar. Depende da postura, da voz e da energia de amor equilibrada que tem dentro de casa de você, para que eles acalmem. Por exemplo, hoje aqui, olha como que eles estão calmos. Por que eles estão calmos? Porque quando entra dentro do centro, a equipe espiritual já faz um passe de harmonia, de equilíbrio e de anestésico. Não só nos animais, como nos tutores. Para que todos se acalmem. Quando o tutor está calmo, no seu lugarzinho, sem agitação, o que o animal fica? Sossegado. Por quê? Quem é o chefe,
Eles estão sossegados porque sabem onde eles estão, não precisam estar alerta e nem proteger. Como saímos na rua, eles estão ali passeando, estão com a corda no máximo ali, né? Por quê? Eles fazem um cordão para que ninguém chegue perto do tutor. E o tutor o que faz? Fica agitado, nervoso, porque vai lá tipo o próximo cachorro que aparecer. E não é isso, você precisa passar a confiança, como o chefe faz. Eles vão entender a sua energia de tranquilidade, de harmonia, e não vai ver em você perigo, porque senão ele vai precisar estar sempre alerta. Para quê? Para que tenha que proteger vocês na rua. Por isso que às vezes o passeio não é legal. E o passeio precisa ser mútuo. O tutor e o cachorro precisam aprender, relaxar e aproveitar o passeio. É o aprendiz, né? E o mestre. Os dois aprendendo um com o outro. E aí a gente também tem essa conexão é compreendida não apenas como afeto, como a gente está falando, mas como uma troca de sabedoria silenciosa. Às vezes a palavra, ela não precisa ser dita para eles. O gesto, a postura do tutor, transformando para eles ou emanando confiança, já basta. Como às vezes a gente olha para eles, já parece que está lendo o que realmente eles querem, sem eles falarem, porque eles não falam, eles só latem, né? Ou emitem um som em outras espécies. E a gente entende. É o mesmo que eles. Não pensar igual, mas pensar que também existe um espírito em desenvolvimento naquele animalzinho reencarnado. Então, muitas das coisas, por exemplo, quando chegamos aqui, o que é necessário? Encontrar no seu lugar, cada um no seu canto. Quando os animaizinhos que o tutor já sabe que é um pouco mais bravo ou tudo mais, só deixa mais afastado, porque eles são instintos, não vamos esquecer disso. Por mais mansos que são, eles podem, pela ação do outro ou dele mesmo, criar uma briga muito grande, se machucarem. Porque ali, se o outro animal que ele não conhece chegar perto do tutor dele, é o instinto falando. São posturas pequenas, são aprendizados que a gente tem com eles e eles conosco. E aí eles passam o quê? Fidelidade, amor incondicional. E a gente aprende que um dia, quando chegar arcanjo, a gente vai precisar amar todos por igual. E começando com eles, dando o exemplo para nós, o que é amor incondicional, sem dúvida nenhuma e sem cobrança. Que nós ainda estamos no estágio que fazemos isso. E o pequeno amor que a gente dá para o nosso próximo humano, a gente cobra. Seja com gestos, seja por decepção, seja por milindres. Eu dei tanto para eles, mesmo não falando para eles, mas ele nem me respondeu quando eu precisei ou quando eu quis alguma coisa, fui falar. Não precisa ter isso. Jesus nos mostrou que não há cobrança. Faça com liberdade e amor. Amar o próximo como a si mesmo. E aí, Kardec, nesse princípio inteligente que é o nosso animaizinhos que está nesse estágio de princípio inteligente, ele nos traz uma informação importante. Ele traz que os animais são detentores de um princípio inteligente que sobrevive à morte física. Então, como eu falei no livro dos médiuns, os animais têm alma. Dos espíritos, né? Os animais têm alma, porque eles sobrevivem além da morte. É como nós. O que vai embora é a matéria, que é o corpinho deles. E eles continuam se preparando, muitas das vezes mais rápido ou demorado, dependendo do que ele passou, do que ele precisa fazer lá no plano maior. Porque no plano maior, alguns animais têm a necessidade, pelo grau evolutivo, como as espécies mais primitivas, como leão, onça e cobra e tudo mais, precisam reencarnar mais rápido para ter mais oportunidades. Mas alguns daqueles que já estão perto da gente, os nossos animaizinhos mais perto, eles já têm um grau de inteligência desenvolvida, não livre-arbítrio, mas começa a desenvolver o livre-arbítrio, e também já tem um grau de entendimento de certas coisas. Então, muitas das vezes, eles são usados a trabalhos espirituais
não por muito tempo, mas há trabalhos espirituais que são necessários, como o resgate de espíritos. Cada um tem sua condição. As aves, por exemplo, vou comentar aqui, elas comem os miasmas negativos dos trevosos quando a gente entra no umbral. Quando a gente entra, não, a gente continua no umbral, né? Porque o nosso lar, um deles é no umbral. Então, esses miasmas em volta negativo que é emanado pelos irmãos menos esclarecidos, vamos chamar assim, eles têm essa condição de se alimentar por esses miasmas, né? Os cães, com seus latidos de sua energia, eles percebem o perigo, o mal, e conseguem falar, conversar mentalmente com os espíritos mais evoluídos e recebem ordem através mental, não precisa falar. Esses animais já estão numa condição mais evoluída, então estão se preparando por algum tempo para passar para a fase humana. E há outros que precisam, pela necessidade talvez do tutor, que deixou o animalzinho desencarnar e sofre bastante, ou o animalzinho, ou uma necessidade de aprendizado entre os dois, de resgate ou não, voltam para a mesma família. Mas não quer dizer que vai ser hoje ou amanhã. Tudo tem seu tempo e é o tempo de Deus, né? E aí eles, como aprendizes, estão em uma fase de elaboração do ser, estagiando nos reinos inferiores para no futuro atingirem o reino animal. É o reino mineral, vegetal e animal, os mais inferiores que o nosso nesse momento. E também como mestres, embora não possuem livre-arbítrio pleno, sua essência serve para demonstrar, né, a soberania das leis divinas, a necessidade de respeito a de todas as formas da vida. Então, quais leis divinas? Principalmente as leis morais, né, de Deus, eles dão amor incondicional. Uma das leis, amar o próximo. Ele ama o próximo, qualquer próximo, ao seu lado. Ele já exemplifica isso. Fidelidade, confiança, né? Sabendo que ele é capaz também, e sem cobrança, sem milindres que eles não têm. Então há tantas coisas que ele já nos ensina, posturas, né? De saber, auxiliando a nós em doenças, energias em nosso lar, o gato, o cachorro, o cavalo auxiliando principalmente as crianças especiais, autistas, né? Que vão ali com o seu coração, a gente sabe de informações pelo lado espiritual e também por experiências feitas na ciência, que o cavalo ele tem um coração e a energia que sai do coração dele é tão grande que envolve a aura dele, e aquele que tocar ou chegar perto é envolvido mutuamente, automaticamente, não só aquele que está no outro. O cão já é um pouco mais dificultoso, mas o cavalo já tem essa força de condição. Então cada animal tem uma função aqui na Terra. Depende de nós começar a olhar, ter esse olhar moral, esse olhar como uma responsabilidade que foi colocada e aceita por nós pelo nosso livre-arbítrio, e responderemos sobre isso lá no futuro. Então olhar ele que eles precisam desse momento de amparo. Nós fazemos parte da equipe de amparo aos animais. Tem um plano espiritual, não é só no plano que vai amparar os animais. Nós precisamos amparar. E aí o que precisamos pensar também? Será que é só amparar os animaizinhos que fazem parte do nosso lar? Ou aqueles todos que estão em nossa volta no nosso planeta? Porque aqui em nossa casa temporária, existe outros espíritos precisando de ajuda. Não só os que estão em nossa casa, como família. Não só nossa família precisa de amparo, que nós podemos auxiliar. Aquele morador de rua, aquele senhor que vai atravessar uma rua, e os animais, que às vezes atravessam a rua, que não tem essa consciência igual a nós, e acaba se prejudicando. Quando vemos, será que a gente vai lá e tentar ajudar ele, tirar ele? Tem esse instinto já desenvolvido. Instinto não, essa consciência desenvolvida. Que o instinto a gente sabe que é mais presente na fase animal, e precisamos domar o nosso instinto, não tirá-lo, mas domar, para que ele não nos prejudique em momentos de desequilíbrio de cada um de nós, né? E aí, mais uma citação do Chico Xavier também, que ele diz que eles são missionários de afeto.
Eles são missionários de afeto, né? Olha que importante, que legal, né? E ele diz que como aprendiz, né, ele enfatiza a função terapêutica e protetora dos animais no cotidiano humano, né, que é nosso, né? E ele diz como aprendiz, ele afirma que assim como nós buscamos a evolução em direção a Jesus, né, como angelical, os animais buscam a evolução em direção a nós, para passar para a fase humana. E aí, esse convívio com o humano educa seus instintos. E como mestre, ensina o amor incondicional, como eu já citei, né? E a lealdade sem cobranças. Chico diz que ele é nos enviado como anjos. E para mim eu penso assim, é o anjo que eu não consigo ver as asas. Então ele ainda não tem as asas, mas já consegue ser anjo em nossa vida, né? E aí eles caminham entre os humanos para absorver energias negativas e purificar o nosso ambiente. Emmanuel também fala que eles é uma corrente fraternal universal, que eles só trazem coisas boas para a gente, né? E ele fala que através da psicografia que ele fez com Chico Xavier, nos informa que o detalhe do progresso da alma nos reinos da natureza, que é o mineral, vegetal e o hominal, principalmente, especialmente está em Obras do Consolador. Quem quiser saber mais, busque lá. Vai ter muita informação sobre os animais lá também, né? E o animal é um irmão mais novo. Vamos pensar assim, ele é nosso irmão. Por que ele é nosso irmão, né? Porque Deus criou todo mundo como irmão. Temos o nosso irmão maior, que é Jesus, que é o espírito que mais evoluído apareceu na Terra. E eles são os irmãos menores, mas é nosso irmão. Essa consciência de olhar o nosso animal, qualquer um outro, como irmão, precisa ser desenvolvida e trabalhada. Porque nos faz transformar, reforma íntima, nos transforma o nosso pensamento, nosso olhar e nossas atitudes. Dá uma transformação, uma clareza melhor do que o planeta, do que Deus e Jesus deseja de cada um de nós. E aqui eu só estou falando dos animais, mas com certeza isso implica também nas atitudes que é em desenvolvimento que eles nos auxiliam, no instrumento que eles estão sendo para a gente poder tratar melhor o nosso irmão por igual, né? O irmão humano. E aí, eu já estou chegando mais ou menos na minha hora, aliás, já cheguei, eu preciso começar a terminar, né? Mas é importante a gente falar assim, o animal como mestre, né? O animal como mestre, ele nos ensina através do exemplo silencioso, sem o uso das palavras, focando no essencial. Eles são focados, eles sentem necessidade e vão lá e fazem. Não tem milindres. Se der errado, se der certo, conserta mais tarde. É como nós, mas nós temos melindre, medo, insegurança, tudo isso precisa ser trabalhado dentro de nós. Problemas psicológicos, alguns têm. Por que problema psicológico? Porque o tutor está com um problema desse e eles reagem, são reativos a coisas que nós estamos passando. Para mostrar às vezes que existe, o tutor precisa se transformar para que o animal melhore. Muitas das vezes, não quer dizer que são todas, mas o animal fica doente por causa da gente. A gente está com problema psicológico, problema emocional, um câncer, qualquer outro tipo de doença, e a nossa energia negativa dessa doença é emanada. E o que acontece? Não se preocupa com ele latindo, tá? Fique sossegado. Isso faz parte. A gente está aqui, a gente está cuidando dos animais, né? E aí o que acontece? O que emanamos, eles absorvem. E aí, aí a gente procura um veterinário, ele vai dar os remédios, ele vai dar uma melhora. Mas quem precisa mudar e melhorar? Primeiro, para que não continue prejudicando o nosso animal. Nós. Quem precisa, como ele citou, fazer o lar, o evangelho no lar. O lar, o ambiente estando em tranquilidade, eles estão tranquilos. Eles só vão ter aquilo que são necessários e precisam experienciar sem a interferência do humano. Eles são nossos mestres e aprendizes, e nós também,
Não é verdade? E aí ele diz também que para o Espiritismo os animais ocupam um papel dual e complementar, como mestres de virtudes puras e aprendizes da humanidade, porque é nós que vamos ensiná-los. A nossa responsabilidade é essa, educá-los e prepará-los, como uma escola o professor faz com as crianças, para a próxima fase de humano. Então veja quanto importante é a nossa responsabilidade. E aí eles também demonstram de viver o momento presente, uma lição de equilíbrio para o controle humano. E também a proteção energética, atuam como anjos ou guardiões capazes de absorver vibrações densas do ambiente e proteger os tutores. E para finalizar, né? Que aí eu não vou colocar tudo aí do que eu trouxe, mas os laços espirituais são importantes. A conexão entre o tutor e o animal pode persistir por até 4 anos após o seu desencarne. Pode, não quer dizer que é uma regra, mas até 4 anos eles podem estar presentes conosco, mas não sozinhos, porque eles não têm livre-arbítrio e não têm reflexões como nós, os do certo e errado. Sempre existe um tutor, sempre existe uma equipe acompanhando eles e nos lugares onde é necessidade. Como lá no plano maior, quando eles desencarnam, alguns já desencarnam, alguns deles não precisam tanto de tratamento e logo ficam bons. E aí eles vão ficar sozinhos no plano maior? Lá tem um tutor, às vezes da nossa família, ou um outro que se coloca como voluntário, de ficar com ele em seu lar no plano maior, até que ele tenha condições de reencarnar novamente. Deus é tão justo e bom, né? Misericordioso e divino. Como ele pode pensar em tudo isso, né? Mas é isso que acontece. Eles nunca são desamparados. Então, quando desencarnar um animalzinho nosso, vamos sofrer o nosso luto, sim, mas vamos pensar que a nossa energia naquele momento, queremos o melhor, então vamos rezar e tentar compreender o mais rápido possível que lá eles também estão sendo amparados, porque o desapego é o mais difícil de cada um de nós, porque ainda não treinamos esse desapego. E o desapego só acontece quando a gente passa por experiências ou estuda sobre isso, ou entende melhor. Se liberta, porque quem ama, liberta. E é isso que a gente precisa entender com os animais. Ok, gente? Eu queria falar muito mais coisas, mas eu tenho um horário, tem que ser disciplinado, que eu já até passei. E eu preciso terminar por causa disso. Espero que eu tenha passado alguma coisa para vocês, que vocês levem para casa, reflitam, né? E eu desejo a todos um bom final de semana para vocês. E quando vocês estiverem aqui novamente, espero que esteja ainda melhor do que do dia de hoje, principalmente os seus animaizinhos. Obrigado a todos. Pedir ao Tércio que faça uma oração, nós, os médios, vamos impor as mãos e passe coletivo nos tutores e nos pets. Você prefere fazer alguma? Não, eu faço de cabeça, pode ser. Eu faço a prece do final também, de o Pai Nosso. Ok. Nesse momento, gente, é o momento de todos que estão aqui. É a oportunidade de podermos doar o que temos de melhor, não só para os nossos pets, mas para aqueles animais que vieram acompanhados com a equipe espiritual da casa para tratamento no plano maior. A nossa energia é muito importante para ser manipulada em tratamento no plano espiritual. Também para aqueles que no plano terrestre estejam precisando de amparo, neste momento os seus tutores e também os seus animaizinhos, e para o nosso planeta, tão importante e necessário nessa fase que estamos passando. E aí vamos pondo a figura de Jesus à nossa frente. Vamos pedindo a Ele que receba as nossas vibrações em forma de prece, distribuindo a equipe espiritual para que Ele leve onde se faça necessário e traga o remedinho necessário espiritual a todos nós aqui presentes e animaizinhos e a todos aqueles
que estão precisando neste momento. Vamos mentalizar também alguém que a gente conheça, que tenha seus animaizinhos e possam receber, aonde estiverem, também as nossas vibrações de muito amor, de muita paz, de muito equilíbrio e positividade. E assim, através da nossa prece do Pai Nosso, que vamos deixar na mão da espiritualidade de Jesus para usar onde se faça necessário. Pai nosso que estás nos céus em toda parte, santificado seja teu santo e amado nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas e ensina-nos, Pai, a perdoar a quem nos tem ofendido, não nos deixando cair em novas tentações, mas liberta-nos de todos os males. Pois a Ti pertence a glória, o poder e misericórdia de séculos e séculos. Amém. Graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigado.